Bem-vindo ao programa Expert. Qual é e como é desenvolver estratégias de inteligência emocional? O que é isso, inteligência emocional? Primeiro temos que saber o que é para nós, qual é o real significado de inteligência emocional para nossas vidas. Inteligência emocional é uma forma inteligente de você lidar com as emoções. O que pode ser para mim inteligente pode não ser para o outro inteligente. Então, a inteligência emocional, o pacote da inteligência emocional, ele está centralizado na forma como cada um vai gerir as suas próprias emoções. A forma como cada um vai gerir as suas próprias emoções é diferente, porque cada emoção é diferente da outra. Cada indivíduo é diferente do outro. Então, para a gestão emocional inteligente, primeiro precisamos saber que as emoções existem. Precisamos perceber que nós não somos fortes o suficiente para conseguir domar as nossas emoções se nós não usarmos um plano, uma estratégia. Imagina uma vida sem plano, uma vida sem planificação. Imagina uma casa sem planificação de obra. Quando você vai fazer a obra numa casa, você precisa saber que ter o alicerce, que é o caboclo, para que a casa tenha firmes fundamentos. Você precisa traçar uma estratégia de plano de ação para uma construção, para que a obra de facto seja uma obra qualificada e duradoura, para que a casa nunca caia. Qualquer vento que venha soprar sobre ela, ela vai continuar sempre firme, porque foi edificada sobre uma rocha, sobre um alicerce. Então, na inteligência emocional, nós precisamos saber quais são os pilares que nos fazem sustentar essas emoções. E esses pilares, nada mais, nada menos do que estratégias que nós vamos implementar para que nós possamos nos equilibrar e equilibrar as nossas emoções. A primeira estratégia que você deve saber é saber que elas existem. Esse é o primeiro passo. Quando você ignora as suas emoções, quando você vive como se elas não existissem, essa é a pior barreira, esse é o pior obstáculo de tudo. Viver como se elas não existissem. Fazer como se elas não existissem. Debruçar-se, falar de qualquer forma, não investir no conhecimento emocional por ignorância. Então, esse é o primeiro obstáculo que nós encontramos. E o segundo obstáculo que faz com que destrua essa personalidade, essa inteligência que você quer buscar daqui para frente, é a questão de não saber as ferramentas exatas para desenvolver essa inteligência emocional. As ferramentas exatas para desenvolver-se. Que tipo de ferramentas usar? Essa é uma das dificuldades que nós temos vindo a encontrar. A terceira é, será que funciona? Será que vai funcionar? Como fazer funcionar essa estratégia? Essa é a terceira barreira que nós encontramos para o desenvolvimento da inteligência emocional. E a quarta barreira é não estar disposto à mudança. Você precisa estar disposto à mudança. Então, essas 4 barreiras, invertendo-se no sentido contrário, nós vamos achar os 4 pilares da inteligência emocional. Quais são os 4 pilares, afinal? Na verdade, eu já falei. Primeiro, reconhecer que as emoções existem. Temos que ter essa capacidade de reconhecer de que elas existem. Segunda, temos que saber, de facto, que precisamos desenvolver essas emoções de forma inteligente, explorar melhor. Precisamos saber que cada emoção deve ter o seu nível, o seu equilíbrio, deve ser exteriorizada no tempo e na hora certa. Existem emoções espontâneas e nós precisamos saber disso. Existem emoções que nós expomos-las em sentido natural e sem nenhuma precaução, sem nenhuma planificação. Elas
elas se exteriorizam de acordo ao contexto em que está a viver. Imagina que você está num momento de festa, de euforia. Você não planeia ficar alegre. Você simplesmente vai estar ali alegre com a pessoa num aniversário, numa comemoração, porque é uma reação a esse estímulo. Então, você precisa saber que quando você começa a agir inteligentemente, você começa a perceber o caminho neural. Você começa a perceber que daqui para frente a minha vida não pode ser uma da Maria vai com as outras. Você tem que perceber que as tuas emoções devem ser controladas por ti e mais ninguém. O terceiro fator que é muito importante é como desenvolver essas emoções. Quais são os planos que você tem que aplicar para desenvolver essas emoções? Muitas das vezes nós nos perdemos e não conseguimos desenvolver essas emoções de forma assertiva que possam agir a nosso favor. Por quê? Porque nós não lemos livros, porque nós não participamos em programas de workshops, porque nós não investimos nas nossas emoções. Nós nos consideramos fortes enquanto nós somos fracos. Então, as nossas emoções, se vocês não conseguir investir, se você não conseguir ler livros, se você não conseguir participar em palestras, se você não conseguir fazer um update daquilo que são as estratégias que você deve desenvolver para que essas emoções sejam mais sólidas, então você vai ter uma barreira enorme na questão de agir inteligentemente de acordo às emoções que tu tens. A quarta questão que eu gostaria de partilhar sobre este invento do expert é que você precisa aprender, estar alinhadas as suas emoções aos planos que você